Você sabia que a galera da Barra do Ceará é tão braba que expulsaram na porrada os primeiros portugueses que chegaram por lá? Hoje vamos falar da história da Barra do Ceará. A história do bairro começa em 1603, quando Pero Coelho de Souza chegou na região que hoje chamamos de Barra do Ceará. Ele estava à procura de construir um ponto de apoio para a colonização portuguesa no Brasil, além de buscar ouro e outras riquezas. Pero Coelho de Souza pretendia consolidar o domínio português no Nordeste brasileiro, já que outras potências europeias, como os franceses e holandeses, já estavam de olho no Nordeste do Brasil. Chegando nas praias da Barra, Pero Coelho ficou tão impressionado que decidiu construir o Forte de São Tiago, marcando a primeira tentativa de colonização. Mas as coisas não foram fáceis, como ele já chegou querendo mandar em tudo. Os povos indígenas, que viviam por lá, não gostaram da atitude dele, e já chegaram na voadora no meio dos peitos, e botaram eles para correr. 4 anos depois, em 1607, os jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira tentaram a sorte novamente, tentando chegar por lá falando de Deus e querendo converter os indígenas ao cristianismo. No início, eles até pararam para ouvir, mas depois, foi poucas ideias. Os indígenas acabaram expulsando eles também. Mesmo assim, essas tentativas mostravam que a região tinha algo de especial que continuava a atrair os europeus. O negócio só deu certo mesmo em 1612, com a chegada de Martim Soares Moreno, à Barra do Ceará. Moreno conseguiu construir o Forte de São Sebastião, fortalecendo tanto a presença militar quanto civil na região. E ele só conseguiu fazer isso porque chegou de boa e fez amizade com os indígenas. Diferente dos outros que chegaram querendo botar boneco, ele tinha uma facilidade de conversar e negociar com as comunidades locais, e isso fez dele uma figura de destaque na história do Ceará. Mas, sua liderança foi interrompida de repente em 1631, quando ele foi convocado para confrontar os holandeses em Pernambuco. Depois que ele foi embora, o forte foi invadido e destruído pelos inimigos. Essas primeiras tentativas de colonização, apesar de não terem dado muito certo, formaram a base para a colonização permanente e o desenvolvimento da região. Avançando no tempo, no século XX, a Barra do Ceará começou a se transformar significativamente. A inauguração da Estação Ferroviária da Floresta em 1926, depois conhecida como Estação Ferroviária Álvaro N., e do ramal ferroviário da Barra do Ceará, foram marcos importantes. Essas obras facilitaram o transporte de pessoas e mercadorias, integrando a Barra do Ceará ao restante de Fortaleza. Outro marco foi o aeroporto da Nirba, inaugurado em 1930, que trouxe uma nova era de conectividade aérea para a região. O aeroporto foi projetado para receber hidroaviões, aqueles aviões que pousam na água. O evento de inauguração reuniu a galera mais rica que vivia em Fortaleza naquele tempo. Esse desenvolvimento impulsionou a economia local e conectou a cidade a outras partes do Brasil. Em 1931, a pavimentação da Estrada do Urubu, que se tornaria a Avenida Francisco Sá, melhorou ainda mais o acesso à Barra do Ceará, facilitando o tráfego e promovendo o desenvolvimento da região. Em 1974, a descoberta dos vestígios do Forte São Sebastião, incluindo uma bala de canhão e fragmentos de pedra, trouxe à tona uma parte importante da história colonial da Barra do Ceará. Esses achados são provas muito importantes de que tudo aquilo que falamos no início do vídeo realmente aconteceu. O Clube de Regatas Barra do Ceará foi um lugar super importante para a comunidade da Barra do Ceará, principalmente entre as décadas de 60 e 90. Ficava na Avenida Castelo Branco, conhecida como Leste-Oeste, e era o centro das atividades sociais e esportivas da região. Os carnavais eram muito animados, e as festas de formatura reuniam muita gente. Nos últimos domingos de cada mês, eles faziam matinês com sorteios, brindes e música ao vivo, reunindo amigos e famílias para se divertir. Além das festas, o clube era um ponto de encontro para quem gostava de esportes. As piscinas eram muito populares, e o clube oferecia espaços para vôlei, natação e futsal. Era o lugar ideal para quem queria se exercitar e se refrescar do calor de Fortaleza. Hoje, onde ficava o clube de regatas, está o Cuca Centro Urbano de Artes, Ciências e Cultura.
Mesmo com um foco diferente, o Cuca continua servindo a comunidade e mantém viva a memória do clube, que foi tão importante para a Barra do Ceará. Se um dia você passar por lá, se lembre que ali já foi um lugar cheio de vida, festas e esportes, que marcou a história e o coração dos moradores da região.